da característica desse espírito, é as famosas oratórias, a hermenêutica e a homilética. Um dia alguém veio e me falou: sua mensagem não é muito hermenêutica. Eu falei: graças a Deus, meu irmão, porque você sabe de onde vem a famosa hermenêutica? É um culto a Hermes, que é um deus grego, e eu não compactuo com os deuses gregos. Agora, você faz um seminário e te ensinam como pregar, te ensinam como preparar um esboço. Querido, você tem que ser obediente à voz do Espírito Santo e à revelação que Ele dá para você. Hermenêutica vem da palavra Hermes, que é o Deus olímpico da sabedoria, das artes, da escritura, do engenho, engenhoso, eloquente e persuasivo, protetor dos mentirosos e ladrões. Se convertiu no mensageiro dos deuses. A hermenêutica são raciocínios humanos para tentar entender a Deus. Deus não pode ser entendido baixo raciocínios humanos. Tem muito pregador que não consegue pregar se não tem um esbocinho. E ficam presos do programa. Querido, temos que aprender a quebrar a hipocrisia religiosa, as posturas. Temos que deixar de ser atores e começarmos a sermos transparentes. E não pregam o que tem que pregar porque tem medo ao sistema, que sejam expulsos. Uma vez falaram para Martinho Lutero: você não pode morder a mão do que te dá de comer. Ele falou assim: eu não sabia que a minha liberdade tinha preço. Queridos, estamos em um tempo onde Deus está levantando uma geração radical. Uma geração com um coração totalmente compromissado. Uma geração profética. Se você diz que é profeta e você se acomoda, você não é profeta, meu irmão. Não existe profeta acomodado a um sistema. Ao menos eu não vejo na Bíblia isso. A hermenêutica. Hoje vemos que as igrejas estão cheias de pessoas que vão na igreja por ver o menu cristão. Se prega fulano, eu vou. Se não prega, eu não vou. Ou seja, o importante não é que fale o Espírito Santo. O importante é que esteja fulano. Quem vai pregar hoje? Queridos, isso é tudo a influência deste espírito, do espírito da Grécia, do príncipe da Grécia. Isso aconteceu na igreja primeira, quando começaram a falar: eu sou de Pedro, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolos. Você tem que ser de Cristo, meu irmão. Abre aí 1 Coríntios 3. Porque dizendo um: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, porventura não são carnais. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu sou de tal denominação, eu sou de tal igreja. Queridos, chega. Eu sou do corpo de Cristo. Hoje é um sectarismo dentro da igreja. Isso se deve à influência deste espírito. Por isso o poder apostólico é tão importante para procurar a unidade. Outra característica do espírito de Grécia traz a pornografia. A palavra pornografia é a palavra porneia, que vem de porno. Porno é um espírito grego de onde vem essa palavra porneia, referindo-se a todos os abusos sexuais. Os gregos, eles viviam sacrificando ao seu deus porno. Abominações sexuais com animais, orgias, prostituição, entre outras coisas. Tristemente, hoje vemos que os altares das igrejas estão cheios, estão governados por este deus porno. Ministros de louvor que tocam, mas depois de tocar saem ao motel com a namoradinha. Isso acontece aqui, meu irmão. Não faça cara como: não é de aqui mesmo. É do Brasil, no Brasil acontece isso. Pessoas atadas à pornografia, adultério, fornicação, masturbação. Tristemente o espírito de porno tem se infiltrado na igreja. Mas eu creio que está vindo uma onda de poder sobrenatural de Deus, que vai quebrar essa estrutura demoníaca, vai quebrar a influência deste príncipe. Outra característica, a palavra farmaqueia significa farmácia.
uma das consequências que traz o espírito de Grécia é a dependência dos medicamentos e as drogas. A palavra farmácia é a palavra farmaqueia, que significa feitiçaria. Eu não estou contra a medicina, mas querido, eu creio que sobre a medicina está o poder sobrenatural de Deus. Pessoas preferem ir no médico que aguardar uma resposta divina do Senhor. Primeiro é o médico que pedir ao Senhor a cura divina. Primeiro é a pastilha do que pedir a alguém que ore por você. Queridos, eu creio que a igreja primeira era uma igreja totalmente sobrenatural, uma igreja que eu vejo na Bíblia que se movia em sinais prodígios, em curas, de uma maneira muito forte. Eu creio que a igreja tem que entrar nessa glória, na glória da casa primeira, porque depois a glória da casa última casa será maior do que da primeira. Eu creio que estamos vivendo num tempo onde Deus tem liberado um poder sobrenatural. Queridos, eu creio que o que antes era tão difícil para ser ministrado, hoje Deus está liberando ferramentas poderosíssimas para ministrar pessoas que os médicos já não sabem o que fazer, porque acabou a mão, o braço forte da medicina. Mas o braço forte de Deus não está acortado, o braço forte de Deus continua curando, o braço forte de Deus continua libertando, o braço de Deus continua restaurando. Aleluia. De fato, é uma máfia a questão das farmácias e os medicamentos. Os medicamentos te curam de algo, mas provocam um efeito colateral. Quando Deus te cura, Ele não provoca nenhum efeito, Ele te restaura totalmente. Mas para isso temos que começar a crer no sobrenatural do Senhor, e a cura divina é algo sobrenatural. As pessoas têm mais fé nas drogas, nos medicamentos, no que Deus pode fazer. Outra característica do espírito de igreja é a democracia, o concordo e não concordo das igrejas hoje. Eu nunca vi na minha vida tanto crente não concordar e concordar com algumas coisas. Querido, nunca o modelo de Deus foi a democracia, é a teocracia absoluta. A democracia se originou em Grécia e substituiu a teocracia do Senhor. Tristemente, muitos pastores têm sido expulsos das suas próprias igrejas porque foram sometidos à votação e os endemoniados que estavam sendo liderados por eles decidiram que eles tinham que sair quando Deus não mandou sair. Isso é parte da estrutura de igreja. Quando Deus chama um homem, Ele dá a visão, Ele dá, querido, todo o plano para ser desenvolvido nas regiões, nos territórios. Outra característica do espírito da Grécia, do príncipe da Grécia, o amor à fama. Os ministrinhos ou balbinhas, que o único que querem é ministrar em multidões. E são formados para sair com a nariz toda empinadinha e mais do que vencedores. Chega, que acham que por fazer um seminário já tem um chamado. O chamado é Deus que dá, não é o seminário, querido. Que buscam fazer tudo para serem olhados, não gostam de servir, não tem o conceito de ministério, de serviço, tem o conceito de fama, de superestrela gospel. Este espírito tem se enraizado na igreja. Outra característica desse espírito, o entretenimento. Buscamos métodos para que as pessoas não vão embora da igreja. Como podemos dar um metodinho? Como podemos manter as pessoas nas igrejas? Do contrário, então vamos colocar coisas do mundo. Não importa se uma festinha, não tem nada a ver. A gente pode se comportar santamente. Até eu já ouvi a última estupidez que andam inventando, que os cristãos podem ir nas festas para dar testemunho de que são santos. Pelo amor de Deus, chega! Essa não é a igreja que Cristo deixou estabelecida. Sabe por que temos que inventar tanto método humano, grego, racional? Porque não há o poder de Deus. Porque onde há o poder de Deus, diz que no livro de Atos, sinais eram feitos pelos apóstolos e Deus acrescentava os que iam ser salvos. O que falta é poder de Deus, demonstração de poder. Outra característica do espírito da Grécia, do príncipe da Grécia,
a novidade. As pessoas vivem cativas da última moda. Fulano falou o seguinte, então eu vou com fulano. Não, o outro falou, eu vou. Aprende a ouvir ao Espírito, não seja criança levada por todo o vento de doutrina, tenha fundamento. Atos 17, 21. Pois todos os atenienses, os gregos e estrangeiros residentes em nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Chega. Pessoas que têm a curiosidade de ouvir, mas querem ouvir, mas não querem se arrepender. Deus não te mandou ser apenas ouvinte, senão ser fazedor da sua palavra. Outra característica deste espírito é o narcisismo, a idolatria do eu. Narciso foi alguém que ficou apaixonado de si mesmo. Ele se olhava no reflexo de um lago e falava, que lindo eu sou, não há ninguém como eu. Há muitos crentes hoje em dia que vivem só para eles mesmos, para suas próprias necessidades. O único que olham é seu próprio umbigo. Apaixonados dos seus pecados. Vaidosos. Isso está relacionado com o amor ao espelho. Quanto tempo você passa no espelho, querido, querida? Outra característica deste espírito, deste príncipe, os deleites deste mundo. Este espírito faz com que as pessoas coloquem em primeiro lugar os deleites deste mundo, a vanglória, o dinheiro, a posição, o ter coisas materiais, antes do que as coisas espirituais. Eu creio que Deus quer prosperar a seu povo, mas eu creio que ainda Mateus 6,33 está válido, mas buscai primeiramente o reino de Deus e todo o demais será acrescentado. O sucesso visível aqui se valora segundo a prosperidade, a posição, a fama, a influência que uma pessoa pode alcançar. Quantos membros tem a tua igreja? A minha tem X. A minha tem X mais um. Espírito de igreja. O espírito de igreja se caracteriza por um evangelho superficial, oba-oba, um evangelho que não fala nunca do preço que nós temos que pagar para seguir a Cristo. O evangelho é só bênção. Queridos, o evangelho é uma bênção. Mas, Paulo falava, ninguém me molesta, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Eu completo no meu corpo os sofrimentos de Cristo. E tudo tenho deixado como esterco com tal de conhecer a Cristo. Hoje se fala de prosperidade, de abençoado, e temos um linguajar totalmente religioso, mas não falamos do preço que Jesus está demandando das nossas vidas, não falamos do sacrifício. Ele falou algo para todo aquele que quer ser seu discípulo, que tem que se negar e tomar a sua cruz para segui-lo. Como somos livres deste espírito, temos que renunciar a toda manifestação, toda fortaleza que Ele tem estabelecido nas nossas vidas. Há um sinnúmero de crentes amarrados, atados por este espírito. As vidas deles estão secas, cheias de rotina, estão mortos, são zumbis espirituais. Como somos livres, temos que confrontar, temos que batalhar contra este espírito. Não esqueça algo, não foi até que João derrubou o trono de Diana dos Efésios que o evangelho veio experimentar uma grande abertura naquela região. Temos que confrontar, somos chamados a fazer a batalha espiritual. Zacarias 9, versos 12 ao 13. Diz, voltai a fortalecer o preço de esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente, suscitarei os filhos de Sião contra os filhos de Grécia. Queridos, eu creio que nós estamos nesse momento profético, onde os filhos de Sião vamos batalhar contra os filhos de Grécia. E aqui algo interessante, fala do arco.
Isso é muito interessante e algo muito profético, porque fala do ministério. Há 3 tempos essenciais no ministério de toda pessoa. Quando a seta está guardada na aljava, essa é a primeira etapa. É quando Deus te guarda, Ele te esconde. Quando ninguém te convida, quando ninguém te conhece, quando profetizam para teu vizinho, mas já vai dar para profetizar para você e eles pulam para o outro. Isso é porque você está escondido na aljava. Você está como uma flecha escondida. Mas a segunda parte do processo, quando Deus pega o arco e Ele começa a entesar a flecha, Ele começa a esticar o arco. Aí é quando você começa a sofrer, quando começam a te perseguir, começam a te atacar, começam a te difamar, começam a mentir de você. É porque Deus, Ele está esticando o arco, Ele está esticando a flecha, porque vai ser lançada no ar. O seguinte passo, o terceiro, é quando a flecha ela é lançada no ar, quando Deus te lança. Não adiante os processos de Deus, deixa Deus ser Deus na tua vida. Não queira ser lançado antes de tempo. Quantos problemas nós evitaríamos se ministrássemos as pessoas no caráter e aprenderem a esperar nos processos de Deus? O triste é que muitas pessoas são lançadas, mas na volta da esquina, o único voo que alcançaram foi o chão, caíram desastrosamente, fizeram estrago. Aguarda o tempo, Deus tem um tempo para você. 1 Coríntios 2, 1 ao 5, a unção apostólica destrui a operação deste Espírito. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, 2, 1 ao 5, anunciando o vosso testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. É tempo de que o Evangelho chegue de ser só palavras persuasivas, manipulação religiosa, e comece a ser demonstração de poder. Levante as suas mãos, nós vamos ter um tempo de oração. Só se você tem a convicção de que você quer mudar a sua vida. Não faça um teatro orando quando realmente teu coração não tem a convicção. Não sejamos hipócritas, meus irmãos. Se o Espírito tem te confrontado através desta palavra, ora aí comigo. Em nome de Jesus, eu reconheço a minha aliança com o Espírito, com o príncipe da Grécia. Nesta hora, eu determino uma ruptura